Oi, gente, voltamos com mais um vídeo do nosso canal, Concurseiros Online. E aí, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Pois vai aqui embaixo, aperta o botão de inscreva-se, deixa o seu like, ativa as nossas notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Aqui embaixo, também na descrição deste vídeo, nós temos o nosso link do nosso WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp, temos o link do grupo do Telegram, do Instagram. Nos siga para que você não possa perder nenhum vídeo. Hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre Vygotsky. A gente vai dar um aprofundamento maior a respeito de Vygotsky. Vamos falar um pouquinho sobre Freud e também sobre Erik Erikson, tá? Nós vamos responder também duas questões da banca ímpar do ano de 2023. Então, vamos lá? Vygotsky, a teoria da aprendizagem de Vygotsky, ele defende que a aprendizagem se dá pela interação social. Então, para Vygotsky, a aprendizagem ela se dá através da interação social, através da interação com o meio no qual o indivíduo está inserido. Que o desenvolvimento do indivíduo é resultado da relação com o outro e com o mundo que o cerca. Então, esse indivíduo, ele vai se desenvolver através da relação que ele tem com o outro e com o mundo que o cerca. E aí, quando eu falar de Vygotsky, eu vou lembrar desses dois termos que é muito importante, essas palavras-chave. Zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP, e a linguagem. Jeane, o que é a zona de desenvolvimento proximal? Eu vou ter a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que o aluno ele já faz sozinho. Eu vou ter a zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que ele faz com a ajuda de alguém. E aí, eu vou ter essa distância aqui, ó, entre um e outro, que eu vou ter o quê? A minha ZDP. O que é essa ZDP? Zona de desenvolvimento proximal. É a distância entre aquilo que o meu aluno já sabe, que ele faz sozinho, aquilo que ele consegue fazer com a ajuda, e a ZDP é a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. Aqui, gente, é nesse lugar aqui que vai acontecer a minha aprendizagem. É na ZDP, zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, é nesse momento que vai acontecer a aprendizagem do meu aluno. Quando eu pegar aquilo que ele já sabe, e aí eu vou ter aquilo que ele faz com ajuda. Então, nessa distância entre um e outro, eu vou ter a zona de desenvolvimento proximal, tá? A distância, zona de desenvolvimento proximal, é a distância entre o real e o potencial, tá? Vou pegar o real, aquilo que ele já sabe, com o potencial, aquilo que ele faz com ajuda. E aí eu vou ter a ZDP, zona de desenvolvimento proximal. A distância entre um e outro é a zona de desenvolvimento proximal, e é aqui onde vai ocorrer a minha aprendizagem. Um outro conceito de Vygotsky muito importante que a gente não pode esquecer é a linguagem, tá? A linguagem é um elemento primordial para que a criança alcance sua evolução enquanto sujeito, não somente social, como cultural e histórico, mas principalmente no que se refere aos aspectos da sua inteligência, ao do seu pensamento e à sua racionalidade. Então, falou em Vygotsky, eu vou lembrar ZDP, zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre aquilo que o meu aluno já sabe e aquilo que ele faz com ajuda. E aí eu vou ter a zona de desenvolvimento proximal, e é onde vai ocorrer a minha aprendizagem. E a linguagem, tá? Onde eu vou ter elementos primordiais, né? Através do contexto social, da cultura, da história, tá? Então, esse meu aluno, ele vai se desenvolver. Agora, eu vou trazer a primeira questão relacionada a Vygotsky, tá? Esse aqui é o nome dele completo, para que vocês possam ter conhecimento. E aí, a primeira questão, ela diz o seguinte: a forma de pensar o desenvolvimento humano tem se dado de diferentes maneiras ao longo da história da psicologia. Nessa perspectiva, temos com relação às principais teorias psicológicas sobre o desenvolvimento humano. Então, vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, essa aqui é uma questão do IMPA de 2023, é uma questão bem recente. Vamos lá. Ele diz o seguinte: o desenvolvimento humano, segundo Freud,
é marcado pela força da libido, que assume várias formas e localiza-se em determinadas regiões do corpo, nas quais o sujeito encontra mais satisfação à medida que se desenvolve. Então, gente, o Freud, ele vem realmente falar sobre a libido, né? Para ele, a libido é a energia que dirigimos aos objetos de nossos desejos. Então, realmente, isso aqui está correto, tá certo? Vou até marcar aqui para vocês. Isso aqui tá bonitinho, tá correto. O 2, ele diz o seguinte: o psicanalista Erikson destacou a infância como a etapa fundamental do percurso do desenvolvimento humano. Gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o Erik Erikson. O que ele diz? Ele é um psicólogo, ele é psicanalista, alemão-americano, e a sua teoria, ela vem falar sobre o desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Ele vem falar da questão da adolescência, da formação da personalidade, do ego. Ele fala também a respeito da autoidentidade, da crise de identidade, tá? O Erik Erikson, ele acreditava que a construção da personalidade não se limitava às fases cruciais da infância, mas toda a vida considerava fatores externos ambientais e culturais na formação psicossocial. Então, quando ele coloca aqui que se destacou a infância, gente, não, como eu falei para vocês, ele acreditava que a construção da personalidade não se limitava às fases cruciais da infância, mas toda a vida do ser humano. Então, ele falava muito também a respeito da adolescência, tá? Então, ele não se limitava apenas à infância. Então, ele não destacou a infância, tá bom? Então, ele considerava fatores externos, ambientais, culturais, a formação psicossocial. Então, quando ele coloca aqui que ele destacou a infância como etapa fundamental, não. O Erikson, ele falava muito da adolescência, da formação da personalidade, da autoidentidade, da crise de identidade, tá certo? Então, a 2 está errado, ela não serve para mim. 3. Segundo a epistemologia genética de Jean Piaget, o desenvolvimento humano é um processo de equilibração progressiva, ou seja, uma passagem de um estado de menor equilíbrio para um estado de maior equilíbrio. Gente, o Piaget, ele vem falar da assimilação, da acomodação, da adaptação e da equilibração. Como assim, gente? Ele acreditava que o indivíduo... Deixa eu aumentar aqui para que eu possa explicar melhor para vocês. Ele acreditava que o indivíduo, ele assimilava, tá? Assim como ele também acomodava. Então, ele assimilava, ele acomodava. E aí, quando eu tinha a junção disso, eu ia ter a adaptação, tá? A adaptação. E após, eu chegava em quê? Na equilibração. Ou seja, o meu indivíduo, ele assimilava, ele acomodava, ele adaptava e só aí que eu chegava na equilibração. E o que é equilibração? É o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Então, o indivíduo, ele assimilava, acomodava, adaptava e equilibrava. Observe que eu não posso chegar na equilibração sem passar pela adaptação, tá? Então, primeiro eu assimilo, acomodo, adapto e equilibro. E aí eu começo todo o processo de novo. E a equilibração é o equilíbrio em que eu tenho entre a assimilação e a acomodação. Então, quando ele diz que, segundo a epistemologia genética de Jean Piaget, o desenvolvimento humano é um processo de equilibração progressiva, sim, eu vou equilibrar a todo momento, ou seja, uma passagem de um estado de um menor equilíbrio para um estado de maior equilíbrio. Então, eu equilibro e depois eu começo o processo todo de novo. Então, isso aqui, ó, tá certinho, tá bom?
4. Para a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, o ser humano constitui-se por meio da mediação das palavras, por meio das quais ele internaliza os valores, as ideias, os costumes, os comportamentos, enfim, os modos de ser e de pensar de uma cultura. Então, gente, quando eu falo de Vygotsky, eu vou lembrar da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Ele levava em consideração os aspectos relacionados à interação, às especificidades dos indivíduos, a linguagem, o contexto histórico na qual o meu aluno estava inserido, a experiência de vida desse aluno, os aspectos biológicos. Então, Vygotsky levava tudo isso em consideração. Então, quando ele diz que para a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, o ser humano constitui-se por meio da mediação das palavras, por meio das quais ele internaliza os valores, as ideias, os costumes, os comportamentos, enfim, os modos de ser e de pensar da cultura, aqui ele vai estar certinho, tá bom? Então, aqui está correto. Então, eu vou ter como correto 1, 3 e 4. Vamos ver o que a nossa questão está pedindo. A alternativa que contém a sequência na ordem correta é... Somente a afirmativa 2 é incorreta? A 2 está incorreta, gente? Sim. Tem mais alguma incorreta além da 2? Não. Então, vamos ver a próxima. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são corretas? Não, gente, a 2 não é correta, então eu corto. Somente a afirmativa 1 e 3 são incorretas? Não, quem está incorreta é a 2, aqui também está errado, eu corto. Somente a afirmativa 4 é correta? Não, gente, eu tenho a 1 e a 3 como correta, então a resposta da nossa questão só pode ser a letra A. A afirmativa 2 é incorreta. Vamos para a próxima questão, ela é pequenininha, dá para a gente responder rapidinho. Questão de número 2, também é da banca ímpar. Ele diz o seguinte: as práticas socio-interacionistas no âmbito educacional auxiliam o estudante no desenvolvimento do pensamento e na linguagem de forma autônoma e crítica. Com referência nessa compreensão, é correto afirmar que, no socio-interacionismo, antes que nós vamos para a questão, vamos entender o que é o socio-interacionismo. Socio-interacionismo, gente, nada mais é quando eu vou priorizar a relação social e cultural da pessoa com o meio. E eu vou visar uma aprendizagem ativa, ou seja, o homem ele se desenvolve com as influências sociais culturais, por isso que o nome já diz, socio-interacionismo. Ou seja, eu tenho o social e também a interação social, tá? Então, vamos lá. Letra A. O professor assume o papel de expositor da matéria de estudo para o aluno. Então, o professor ele vai assumir o papel de expositor da matéria de estudo para o aluno. Expositor não, né, gente? É mais voltado para o tradicionalismo, não tem nada de socio-interacionismo. B. O aluno torna-se protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Olha, tá bonitinho, vamos deixar quieto aqui. C. A escola passa a ser um espaço de organização dos recursos pedagógicos. A escola só vai servir para organizar os recursos pedagógicos? Acho que não, né? D. O professor desenvolve práticas que aprofundam a educação tradicionalista. Não, né, gente? A gente vai buscar uma educação progressista, não tradicionalista. Então, a resposta da nossa questão só pode ser a letra B de bola, onde ele diz que o aluno torna-se protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Correto, né? Eu tenho que tornar o meu aluno protagonista, né? A aprendizagem, ela deve fazer sentido para o aluno, né? E como é que eu faço com que essa aprendizagem faça sentido para o meu aluno? Através do conhecimento que ele já traz e a interação com o meio no qual ele está inserido. E aí eu vou ter uma aprendizagem significativa, né? Uma aprendizagem que vai fazer sentido para o meu aluno. Resposta da nossa questão, letra B de bola. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as nossas notificações, pois toda vez que gravarmos um vídeo novo, você será avisado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Tchau e até nosso próximo vídeo.